Igor Finger, o improvável. Por quê? Eu entendo o improvável como sendo aquela pessoa que ou teve uma história de vida muito difícil, dificuldade financeira, de saúde, lugar que morava, e em determinado momento essa pessoa decidiu, eu não vou seguir esse caminho. Isso é improvável. Mas também é improvável aquele empresário que quer ter uma empresa que dure mais de 5 anos. O potencial humano são 5 gavetas, 5 caixinhas, 5 potes que nós temos que investir, que aumenta o seu potencial. Aquilo que você sabe, que é o conhecimento, aquilo que você sabe fazer, que são as habilidades, técnicas, quem você conhece, os recursos que você tem, aqui recurso financeiro, recurso tecnológico e a sua reputação. É o quanto o seu nome chega bem antes de você, não é? E uma mentoria preenche esses 5 critérios. Existe essa tendência de retornar à média. Vai ter essa tendência. Sabendo disso, você não pode sair de ambientes que te puxam para além da média. Clubes como esse de empresários é um deles. Estar com pessoas melhores que você é outro. Sabe, pessoas que estão anos-luz? Meu Deus, eu me sinto um peixe fora d'água nesse grupo. Você está no grupo certo. Igor Finger, o improvável. Por quê? Improvável é aquela pessoa que... Eu entendo improvável como sendo aquela pessoa que ou teve uma história de vida muito difícil. Difícil. Não necessariamente muito difícil, mas sabe quando a história da vida estava levando por um caminho que não era necessariamente o caminho que a pessoa ia se realizar. Dificuldade financeira, de saúde, o lugar que morava. E em um determinado momento essa pessoa decidiu, eu não vou seguir esse caminho. Isso é improvável. Mas também é improvável aquele empresário que quer ter uma empresa que dure mais de 5 anos. Quem aqui quer ter uma empresa que dure mais de 5 anos? Porque a probabilidade é fechar em 5 anos. Então, se o seu negócio tem mais de 5 anos, você já é um improvável. Já está fora da estatística, tem que estar acima. E eu decidi ser improvável nos 2 caminhos. É improvável com double check, vamos dizer assim. A minha vida de origem foi bem difícil, onde eu nasci não era um lugar sem muitas condições financeiras, mas eu quase fui despejado 2 vezes da minha casa, conta de luz cortada, água cortada, comida pagando fiado lá pro mercadinho da esquina. O cara foi bem generoso, assim. Mas tem pessoas que têm uma dificuldade maior do que eu, muito maior. Mas assim, aquela experiência que eu tive na minha infância e adolescência foi uma experiência muito pesada, difícil. Sofri bullying, sofri abuso, mais de uma vez. Eu tinha minha adolescência inteira cuidando da minha avó com Alzheimer. O caminho que eu estava indo ali com 17 anos, meu avô tinha falecido, eu morava com meu avô e com minha avó. Minha mãe estava com câncer, com cirrose hepática, meu irmão com 10 anos. E eu tinha sido ofertado na escola a vender drogas. Por quê? Porque eu era um rostinho bonito, acho que ia vender bem. E o tráfico lá da escola falou, não, você vai vender pra gente. Então esse era o caminho que eu estava indo, entende? Chegou uma hora que eu decidi, eu não vou seguir esse caminho. Foi numa ocasião em que a minha mãe, numa situação de bastante sofrimento dela, que ela tinha mudado demais a alimentação dela, ela decidiu botar toda a responsabilidade e culpa em cima de mim, uma adolescente de 17 anos. E foi ali, com 17 anos, que eu tive um dos momentos mais baixos da minha vida, que foi quando eu realmente considerei, tipo, o que é viver, sabe? Tipo assim, caramba, não é possível que a vida seja só isso. Quase indo pra baixo mesmo, sabe, gente? E eu tinha tenho um mentor naquela ocasião, já tinha lá e tenho até hoje, que para mim é um grande mentor, que foi Jesus. Jesus Cristo, para mim, é um grande mentor. E naquela ocasião, com 17 anos, chorando muito, eu me lembro dessa experiência que eu perguntei para ele, o que eu faço? Estava totalmente perdido. Estava finalizando o ensino médio, não sabia exatamente que faculdade ia fazer, não sabia nem se ia fazer faculdade, não ia ter dinheiro para isso. E sabe aquela experiência, não sei se vocês já tiveram isso. Se tiverem, então vocês vão entender o que eu quero dizer. Aquela experiência de tu não ouve a resposta, tu sente a resposta. E eu naquela dor, sentado em posição fetal, chorando muito, paulada de tudo que é lado, eu vi a resposta, que foi coragem, levanta-te e segue.
E foi com essa resposta que eu senti que eu tive a coragem de levantar e seguir. O que é seguir? Naquele dia, foi no dia 24 de fevereiro de 2001. Naquele dia, eu decidi que eu não ia seguir o rumo da história que estava indo. Não ia. Eu ia ser improvável por quê? Porque minha família queria que eu fosse médico ou padre. Não fui nenhum dos dois. Cada das drogas queria que eu vendesse droga, mudei de ambiente para que não vendesse. Eu decidi fazer psicologia como graduação, só tinha dinheiro para matrícula, não tinha dinheiro para o resto, mas eu fui atrás. E eu entendi essa ideia de improvável. Improvável é que a probabilidade é que eu vou dever um semestre, 2, não vou conseguir pagar a PUC, que era a PUC, e vou ter que sair com uma dívida. A probabilidade é que a minha mãe ia morrer e eu tinha cuidado do meu irmão. A probabilidade era que, cara, tu não vai ser ninguém na vida. Essa era a probabilidade. Espero que você esteja gostando desse episódio e a gente está no momento patrocinador. Conheça Guia-se, que é um ambiente digital onde você encontra uma franquia de agência de marketing digital para poder empreender a partir de casa. Você encontra uma agência de marketing digital para mudar a história do seu negócio, e a gente tem mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil e algumas pelo mundo. E você também encontra um ambiente de mentorias para achar novos lucros no seu negócio. Conheça também a Sults, que é uma plataforma de comunicação de redes de franquias e redes de negócio. Ela atende as maiores marcas de redes de franquias do Brasil. Conheça a Guide, que é uma plataforma de marketing para negócios locais, onde você potencializa o seu negócio e vende mais através do Google no orgânico. E conheça também a Cheirinho Bom, que é um ecossistema de café, onde você pode ter uma experiência incrível em uma cafeteria e também empreender nesse modelo de negócio que não para de crescer. Agora, vamos voltar para o episódio. Só que eu entendi que, a despeito de todas as dificuldades que eu tinha e que cada um de vocês tem na história de vida de vocês, tem um fator que depende de mim, que são as minhas escolhas. E o que torna eu improvável é parar de decidir de acordo com as outras pessoas e decidir baseado na pessoa que eu quero ser. O Igor que eu quero ser. E foi isso que fez eu ser improvável e conseguir, contra as estatísticas, concluir a faculdade de psicologia, crescer na área da psicologia. Eu sou psicólogo formado, fiz mestrado, doutorado, eu mal sabia inglês, como é que eu ia fazer mestrado, entende? Mas fiz mestrado, cheguei no doutorado, tem que ter proficiência em português, em inglês e em espanhol, lá na PUC. Em determinado momento, comecei a atender alguns empresários na parte clínica e eu comecei a entender de empreendedorismo. Não tinha ninguém no meu ambiente de empreendedor, entende? Tinha, na história de vocês, talvez alguns de vocês já tivessem um empreendedor para se espelhar, mas talvez não, então não tinha ninguém. Por isso que o caminho para conseguir dinheiro para mim era uma faculdade. Aprendi, estudei, cresci. Chegou uma hora que depois, completei a faculdade, agora eu sou um bom psicólogo, mas eu vi que ali, e esse é o outro improvável que eu comecei a decidir a ser, eu precisava ser, na verdade, dono de um negócio de saúde mental e não um psicólogo, porque senão eu ia vender minha hora, eu ia ser funcionário de mim mesmo. Então eu decidi ter 2 clínicas, não foi com uma, foi uma, depois tive outra, não foram as 2 ao mesmo tempo, mas comecei a trabalhar nessa área, comecei a empreender, me aproximar de empresários, os empresários vinham e falavam: Igor, eu quero performar melhor, quero desenvolver melhor minha mentalidade para poder vender mais, melhor, e eu entendi que aqui tinha uma dor, digamos assim, que talvez eu pudesse resolver. Como as pessoas podem vender mais e melhor? Como é que eles podem aumentar a influência? Como é que eles podem alcançar algumas metas que antes eram impossíveis? E daí eu assumi ser improvável de um outro lado, não só mais da história, mas também de um negócio. Legal, a gente se conheceu na influência. Foi um passo de fé para você entrar numa mentoria high ticket? Você já tinha feito isso antes? Como que foi para você? Foi um passo de fé, mas eu tinha feito antes. O maior investimento que eu tinha feito antes foi alguns meses antes. Foi um treinamento do Joel J, chamado Mentoria para Mentores, que era R$30.000. Tu fez, né, Léo? 30 mil, né? 2023. Tu fez a primeira turma ou a segunda? Acho que a segunda também, então fizemos a mesma turma. E eu nunca tinha pago nem R$5.000 por uma mentoria, por um treinamento final de semana. Se eu pegar toda a minha especialização, que foi 1 ano e meio, eu paguei o quê? 8 mil? 1 ano e meio de estudo, 8 mil. Daí vinha o JJ falou, é 30 mil para 2 dias. Eu falei, tá louco? Esse cara tá fora da casa, né? Não é para mim. Mas daí eu entendi sobre a mente do consumidor, que é outra coisa que eu falo bastante, a mente do cliente. Como é que funciona
a tomada de decisão de um cliente de comprar. E uma da tomada de decisão envolve em relação à expectativa. O cliente não compra o resultado, é a expectativa do resultado. É a expectativa do ROI. É a expectativa do novo lucro. Entende? Se você vender bem a expectativa do novo lucro, eu compro de você. A expectativa faz a gente comprar. Então, naquela ocasião, com o JJ, eu tinha a expectativa de estar mais próximo dele, de aprender com ele e de aumentar a minha influência. Daí falaram, o preço é 30 mil. E, puxa vida. Tá bom, é isso? Bora lá. E foi a melhor decisão que eu tive na vida. Desses 30 mil que eu investi, eu decidi realmente deixar de ser psicólogo e focar nos empresários. Foi nesse treinamento. Eu escrevi um livro chamado As 5 Soluções, e que eu dedico esse livro a quem aos meus 17 anos disse coragem, levanta e segue, que me tornou um improvável. Eu publiquei esse livro lá na hora H do JJ, me aproximei dele e depois foi na hora H do JJ que ele divulgou o Influência, que daí era um pouquinho mais alto o valor. Daí eu falei, meu Deus do céu, é mais? Eu achei que era caro. Nunca acaba, é? E daí eu entrei na Influência, que foi a minha segunda mentoria mais cara na época. Mas daí, ponto, por que entrar na Influência, pagar caro? Pela expectativa do ROI. Se vocês entraram aqui no Zé, é porque vocês têm uma experiência passada com outras mentorias que deu certo, ou algo que o Zé fez que ajudou você a aumentar os seus resultados. É esse caminho. Ou você tem a expectativa de que com a mentoria do Zé vocês alcançam os resultados que vocês querem ter. Foi isso que eu busquei no Influência e eu encontrei. Consegui. Aumentei o ROI, aumentei o conhecimento, aumentei minha influência. As pessoas começaram a me ver, não somente como psicólogo clínico, mas como mentor de empresários. Deu ROI. E o ambiente é mais importante que o conteúdo? Ou os dois têm o mesmo grau de importância? Como que você percebeu isso? Em relação ao influência em si? Ao influência. Por exemplo, as mentorias, né? Que já começou lá com formação de mentores, influência. Eu não sei se você está em outras mentorias. É estranho porque vocês todos já estão na mentoria do Zé. Ou tem convidados aqui? Tem convidados. Os convidados, levem em consideração mesmo. Por quê? Porque o tamanho do seu negócio, ele tem um limitador. O limite do seu negócio é a sua potência humana. Não tem como o seu negócio ser maior que o seu potencial. Não tem como. Não tem como o seu negócio ser maior do que aquilo que você sabe. E potencial humano são 5 gavetas, 5 caixinhas, 5 potes que nós temos que investir, que aumenta o seu potencial. Aquilo que você sabe, que é o conhecimento. Aquilo que você sabe fazer, que são as habilidades, técnicas. Quem você conhece. Os recursos que você tem aqui, recurso financeiro, recurso tecnológico. E a sua reputação. É o quanto o seu nome chega bem antes de você, não é? E uma mentoria preenche esses 5 critérios. Tem momentos em que você aprende, momentos que aprende a fazer, que você conhece pessoas que você não conheceria e que vão te ajudar porque resolvem um problema para você, ou você pode resolver o problema para elas, ou simplesmente vai ser um gancho, um link para um outro cliente. Te traz recurso financeiro, porque qual é a principal promessa de uma mentoria? É ROI. Uma mentoria boa é aquela que dá retorno financeiro. Então te traz recurso financeiro e aumenta melhor a sua reputação, porque as pessoas vão ver que você está querendo crescer e está crescendo. E esses 5 pontos eu identifiquei que tinha no Influência. Eu não sabia antes, quando eu entrei no Influência, eu entrei porque era o Joel. Se o Joel falasse, eu vou fazer uma mentoria de como dar pingo na água. Dar ponto em água, quer dizer, né? Pingo não. Ponto em água. Nó em água, né? Melhor dizendo. Como dar nó em água? Eu falei, eu acho que se o Joel disse que deve ser... O cara tá lá, milionário, tem um baita de um negócio, tem milhões de seguidores. Se ele diz que dar nó em água é o caminho, vou aprender a dar nó em água. E ele vai fazer uma mentoria para ensinar isso, é com ele que eu vou aprender. No caso, ele falou sobre influência.
Então eu entrei na influência não para ter influência, mas porque o Joel falou que ia fazer uma mentoria de influência, porque era o caminho. E se tem uma coisa que, com 17 anos, eu ouvi meu mentor e deu bom, por que eu não vou ouvir um cara que está anos-luz na minha frente no negócio, que ele diz, é por aqui, eu vou dizer, ah, não é. Não, eu vou por outro caminho. Não, se ele diz que é por aqui, eu vou ir. Então, depois que eu entrei na influência, é que eu tive clareza desses outros 4 pontos, né, do potencial humano. Quero que você fale de alguns saltos de fé que você deu na sua história como empreendedor e que te trouxeram até aqui em Alphaville. Teve um salto de fé que não fui eu que fiz, que fizeram por mim, mas deu um grande salto de fé, que foi a minha esposa me escolher como parceiro de vida. Nossa Senhora! Eu não seria quem eu sou se não fosse ela. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E ela me escolheu, ela tinha 15 anos, eu tinha 17, usava calça de veludo marrom do meu tio, com barra mal feita, aquela carteira que faz crack, sabe aquela carteira que tinha aquele velcro, acho que chama, né? OP. O lugar que eu levei ela, eu só tinha dinheiro para ir no McDonald's comprar uma casquinha. Mas ela falou assim, esse cara vale investir, só pode, né? Então, o primeiro grande salto de fé foi ela que fez em mim em ter me escolhido como parceiro de vida dela, porque eu não seria quem eu sou se não fosse ela. Primeiro salto. Segundo, ter tido a coragem de ir contra tudo que eu ouvia. Era amigos, era família, era quem fosse para fazer psicologia numa universidade privada, sendo que só tinha dinheiro com matrícula. Todo mundo dizendo, não faz sentido, não é para você, não é o seu jogo. Tu não tem dinheiro nem para comer lanche. Não comia lanche. Não dava para comer, entende? Então, eu pegava os xerox das pessoas, as cópias, né, xerox, enfim, para fazer no centro, para os meus colegas pagarem meu xerox. Era nesse nível, entende, de falta de dinheiro. Mas eu pensava, caramba, como é que eu vou conseguir crescer na vida? Tendo uma faculdade, uma formação. E eu via a psicologia como caminho e deu bom. Então foi o segundo salto. Terceiro salto, quando a minha orientadora chegou e falou para mim, um estagiário, eu não sei, as pessoas olham para mim e falam, tu tem potencial, só pode. Por isso que se o Zé chegar para você e falar, tu tem potencial, acredita, cara, não pode. Se você não acredita em você, tá tudo. Eu aprendi nesses anos que você não precisa acreditar em você para vencer na vida, para dar certo. Você precisa acreditar em quem acredita em você. Se você acredita em quem acredita em você, vai dar certo. Tá tudo bem, não precisa acreditar em você. Acredita em quem acredita em você. Minha esposa acreditou em mim. Deus acreditou em mim. E depois, no final da graduação, a minha professora chegou e falou, você poderia fazer mestrado. Eu falei, professora, nem inglês eu tenho. Sabe, eu não sei nem ler artigo científico, o que é isso? Não, acho que seria um bom caminho, porque eu gostava de ensinar. Ela viu que eu poderia ser professor universitário. Então, o terceiro salto grande foi fazer mestrado. Fiz mestrado. Comecei a dar aula na graduação. O quarto grande salto foi quando eu tive a coragem de deixar de ser psicólogo clínico para ser empresário na área da saúde mental, criando um instituto que existe até hoje, eu que saí de sócio, que daí eu tive a vivência de ser empresário mesmo, de empreender, atrair clientes, vender, prospectar, etc e tal. Foi um grande salto. E depois desse, demorou um tempo para dar um próximo salto, que foi quando eu entrei nessa mentoria do Joel, nesse final de semana, de 2 dias, quer dizer, a 30 mil reais, foi um grande salto. Porque requer coragem fazer esse investimento, não é? Mas no final desse investimento, desse dia lá do Joel, faz sentido contar essa história para vocês, gente? Porque eu também me empolgo com contar a história. Se não fizer sentido, eu reduzo. Faz. Sim? No final desses 2 dias, o Joel falou... O Joel nunca falou, Igor, você faz isso, entende? Quer dizer, nunca. Hoje já, tá? Igor faz isso, Felipe faz isso. Ele já diz isso, mas lá em 2023 era uma aula como isso aqui, entende? E eu captei o que ele falou. Ele falou assim, se você quiser jogar um jogo de gente grande, em algum momento você vai precisar vir para São Paulo e especificamente para Alphaville. Isso foi em 2023, nessa mentoria para mentores, que eu paguei 30 mil para 2 dias. Indo embora, pegando o avião, falei com a minha esposa, ela perguntou, como é que foi? Naquela coisa assim, ei, como é que foi? Eu falei, foi ótimo. E que mais? Foi muito bem. Sabe, por que a gente responde assim? Porque a gente está cansado já, entendeu? Não é que a gente não quer falar. É que foi um dia inteiro borbulhando, mas eu entendi que ela queria saber um pouco mais. Daí falei um pouco mais, e chegou uma hora que eu perguntei para ela, meu amor,
Se chegasse um dia em que nós precisássemos vir para São Paulo, que nós estávamos aqui em São Paulo ainda, vir para São Paulo para o nosso negócio de educação dar certo, crescer, a gente viria? Ela respondeu, lógico, viríamos. Daí eu perguntei por quê. Daí ela disse, porque até hoje, e ela me conhece, eu tinha 15 anos e eu tinha 17, até hoje, nenhum dos movimentos que você fez em direção à nossa vida, para a nossa vida, deu errado. Por que se daria também? Então eu vou porque eu sei que nós vamos porque eu sei que isso vai nos levar para a vida que a gente quer. Fim, ponto, próximo assunto. Ela falou isso. Em 2023 ela falou isso. Mas a gente se mudou, e esse foi o grande salto, que em 2024, quando surgiu a Mentor League Society, e eu não tinha nenhum mentorado, eu era psicólogo clínico, e agora eu quero mentorar empresários. Naquela ocasião, eu falei, bom, agora é a hora de nós irmos para Alphaville, que foi o último grande salto que eu dei. Que foi pegar minha família, renunciar a amizades, renunciar a familiares, vender tudo em Porto Alegre e se mudar aqui para Alphaville para que as coisas dessem certo. O que é as coisas darem certo? Eu realmente consegui me desenvolver o meu potencial humano, meu potencial de empresário, mostrar isso para os meus clientes, mostrar isso para a própria Mentor League Society, que eu não estou para brincadeira, para que eu pudesse entrar na Mentor League Society, que é um dos caminhos que eu tenho para a minha causa. Qual é a minha causa? Qual é o meu porquê? É levar os improváveis a vencer na vida através do empreendedorismo. E como eu gosto de ensinar, eu pensei, cara, se eu tiver uma mentoria para falar com outros improváveis, vai dar muito bom. E esse foi o último grande salto. Eu vim para Alphaville em 2024 e esse movimento foi importante para os meus clientes, foi importante para a Mentor League Society. Em agosto do ano passado, agora 8 meses talvez, né? Mais ou menos isso, a minha mentoria entrou na Mentor League Society, que foi por que isso tudo aconteceu, entende? E hoje eu estou aqui sendo convidado por você, nos conhecemos no Influência, para poder falar com a sua comunidade, o seu grupo, e poder estimular vocês a terem a coragem, levantarem-se e seguirem, porque quanto mais absurda for a sua meta... Calma aí. Calma. Vamos falar de metas absurdas, mas quando eu quero fazer um talk, eu não quero fazer um talk só com você. Então quando ele terminar de falar esse assunto, eu vou abrir para perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, o que você pode saber, extrair de como atingir metas absurdas, o Igor pode nos ajudar. Então, agora, aprofunda nas metas absurdas. Eu espero que você esteja gostando desse episódio. Mas, empreendedor, você que trabalha, investe, pensa, se esforça e não consegue achar lucros no seu negócio, eu tenho uma mentoria que pode te ajudar. Eu tenho 35 anos de negócio, 29 anos no mesmo CNPJ e eu ajudo empreendedores como você a achar novas estratégias para que você possa lucrar mais. Quer saber um pouco mais sobre a minha mentoria? É só escanear o QR Code e conhecer. Agora vamos voltar para o episódio. Quem é improvável aqui? Quem se vê como improvável? Felipe? Olha só, boa parte se vê como improvável. É uma autoavaliação. Eu sou improvável, baseado na minha história ou no negócio que eu tenho, eu sou improvável. E por improvável crescer na vida, ele tem que fazer algumas coisas meio absurdas. Tipo, grandes demais, porque senão não daria, entende? Tem que fazer mais, despender mais energia, ter mais garra, dedicar-se mais, às vezes estudar um pouco mais, dedicar mais horas, vender mais vezes. E quando vê, chegou lá, deu. Uhul! Foi ótimo. Boa. Mas se parar, existe uma coisa chamada inflação da vida. Vocês conhecem a inflação da vida? É quando a gente chega assim no momento da vida, já venci, Igor, tá posto. Cheguei no lugar que eu queria, cheguei com a família que eu tenho, com os filhos que eu tenho. É isso, Igor, tá feito. Se a minha vida continuasse exatamente assim até o fim da vida, tô feliz. O problema é que se você desse um pause na sua vida e continuasse a vida como está, a vida muda, os seus filhos crescem, o seu bairro muda, os seus amigos mudam. Existe a inflação da vida que é se você estagnar onde você está, onde você estava feliz, e parar ali e não continuar crescendo, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, como improváveis, a gente sabe que, bom, eu cresci, agora qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E assim por diante. E foi aí que eu descobri, dentro da psicologia, do estudante da psicologia, essa ideia de meta absurda. O que é uma meta absurda? É bem como diz o nome. É uma meta que você não tem condições de alcançar.
eu não tenho condições de alcançar. E é justamente porque você não tem condições de alcançar que essa é a meta que você tem que ter. Porque as metas possíveis, aquelas que a gente define, a primeira meta, segundo nível, terceiro nível, a que a gente quer é o terceiro nível de meta, né? O mais alto, eu quero faturar tanto. Mas essas metas possíveis que a gente define, daí tu pergunta, você consegue alcançar? Lógico, eu consigo alcançar. O que você precisa para alcançar essa meta? Eu preciso vender mais, trabalhar mais horas, preciso me dedicar mais, aumentar minha influência, tudo mais. Vocês se deram conta? Quando você define uma meta possível grande, você tem que trabalhar mais, se exaurir mais, se dedicar mais. E o tempo com a família fica como? E o tempo para a viagem fica como? E o tempo para a sua vida fica como? Cada vez pior. As metas absurdas, elas são tão grandes e tão absurdas que elas só são possíveis de alcançar se você fizer 2 ou 3 caminhos. São 2 ou 3 caminhos que levam a uma meta absurda para você. E é bem provável que para alcançar esses 2 ou 3 caminhos, você vai ter que mudar. E aí essa mudança de essência, de pensamento, de atitude, de relacionamentos que aumenta a probabilidade de chegar na meta absurda. Então, meta absurda é aquela definição. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm meta para esse ano? Tem meta? Todos têm. Quem não tem meta ainda para 2026? Daí ninguém levanta a mão, né? Não vou eu agora falar aqui. Né? Todos têm metas para 2026? Empresário define como meta números, né? Então número de clientes, número de lojas, número de receita ou de lucro. É um número. Somos empresários, então vamos ver em números, tá? Todos têm esse número para esse ano? Sim? É possível que vocês alcancem eles? É possível, Felipe? É possível? Então está errado. Justamente porque é possível. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Peguem esse número. É um número de quê? Cara, você racha a nossa cabeça, é inacreditável. Eu diria para você que o meu é possível, mas é improvável. Tá bem? Ótimo. Já é um princípio de meta absurda. Mas meta absurda ela não deve nem parecer possível para você hoje. Entende? Então veja só. Eu já vou te explicar por que meta possível é ruim. Mas deixa eu pega esse número de meta que você definiu, tá? Número de vendas. Alguém pode me dizer o número? O seu número? É clientes? O que é? Perdão, qual é? Nosso é faturamento. Quanto é a meta desse ano? 2 milhões. 2 milhões. Tá bom. Se continuar na mesma, a gente vai fechar em 1.300.000, 1.400.000. Se continuar na mesma, 1.300.000, 1.400.000. Tem que melhorar uma coisa para chegar a 2 milhões. É isso? Tá bom. 20 milhões em um ano. É provável que você consiga? Ano que vem. Nesse ano, 20 milhões. Não acredito. Não? A menos que aconteça o quê? Provável. Não bota na conta de Deus, tá, gente? Nessa hora falar um milagre. Só se for um milagre. Gente, deixa Deus para cuidar de quem precisa. Porque ninguém precisa ter 20 milhões de faturamento, concorda? A gente quer ter. Se a gente quer, eu quero, entende? Eu vou só pedir para Deus para ver se tá ok. Tipo, com o teu plano, tá, é isso mesmo? É isso, então vai. Mas vamos deixar para que Deus cuide de quem precisa. A gente não precisa de 20 milhões. Eu quero 20 milhões. Então vamos deixar a conta do milagre, do improvável, dos pauzinhos para outra pessoa, entende? Mas vamos pensar, o que é... A menos que aconteça o que você chega a 20 milhões de faturamento? Autoridade. Boa. Ótimo. Como você consegue autoridade? Uma autoridade que leve a 20 milhões. Estou buscando essas respostas. Boa. Mas já é o caminho, autoridade. Você tem que estar próximo de alguém que tem autoridade suficiente para te levar a clientes que paguem esse valor. Que pessoa é? Pessoas maiores que eu, né? Tem um nome na tua cabeça que tu saiba? Muito maiores ou são maiores? Quanto maior a meta absurda, muito maior tem que ser, concorda? Sim. Começamos aqui com o Zé, né, que é um grande vendedor pra gente, e buscamos um dia chegar ao lado do Joel. Pronto. Fechou. Se você chegar no Joel J, próximo dele, nesse ano ainda, é mais provável que você fature 20 milhões?
Eu acredito que sim. Tá entendendo? Qual é o caminho para chegar no Joel J ainda esse ano? O Zé. Tá vendo? Tá vendo? Não, você tá entendendo? A meta absurda, ela é tão absurda que só existe 2 ou 3 caminhos possíveis. Não são muitos. Já as metas possíveis são vários caminhos. Uma meta possível de 1.300.000 para 2 milhões. Eu tenho que melhorar no marketing, então vou lá faço um curso de marketing. Eu tenho que melhorar no branding, então faço branding. Daí eu tenho que melhorar a imagem corporal, então eu pago lá uma pessoa para imagem corporal. Não, eu tenho que focar no time de vendas. Daí o que a gente faz? As metas possíveis nos drenam realmente a energia, porque é quase como aquele cardápio de restaurante que tem um monte de comida, não é? Qual que eu escolho? Não sei. Meta possível deixa a gente nessa posição tipo, não sei. Agora eu te falei, 20 milhões. Tem que aumentar a autoridade. Ótimo. Quem? Joel J. Perfeito. Qual é o caminho dele? O Zé. Ótimo. Então, em quem tu tem que estar colado? No caminho. No caminho, é no Zé. Entende? O Zé fala, vem pra cá, tu vai pra lá. Isso é só um pequeno parênteses do que seria a meta absurda. Ela facilita a nossa tomada de decisão. E tem um ponto sobre meta absurda. Pode ser que ele não chegue nos 20 milhões em 2026. Mas a probabilidade é que ele passe dos 2 milhões certamente. Porque estar próximo do GeoJ vai te esticar 2 milhões e falar, que 2 milhões o quê? Próximo do Zé? Vai olhar para ti 2 milhões? Muito mais. Então quando você vê, você está fazendo 3. E era 2. Está fazendo 4. Nossa, mas é distante do 20. A meta absurda sempre vai precisar ser absurda. Se em algum momento a sua meta absurda se tornar provável, está na hora de mudar a meta. Minha meta absurda do ano passado era entrar na MLS, na Mentor League Society. Eu entrei na Mentor League Society, agora tem que ter uma outra meta absurda. E eu tenho. E essa é muito absurda. Já falei pro Joel. O Joel sabe dessa meta absurda. Ele falou, tu é louco. Foi a resposta que ele deu pra mim, tu é muito louco. Eu sou louco, eu quero saber se você me orienta nisso. Lógico. Junta 2 loucos, tu acha o quê? Entende? Deixa eu ver se eu entendi o princípio. Claro. Tem microfone pra ele? Porque não sei se vai pegar no... Por exemplo, ele tem um caminho claro de chegar no Joel. Mas quando ele foi falando, e eu sei o que ele faz, porque os produtos estão aqui, eu, por exemplo, estou no grupo com ele, eu tenho pelo menos 10 clientes que podem contribuir facilmente para ele chegar nesses 20 milhões. Quando digo facilmente, porque eu tenho a Prudential, que vai fazer um baita do evento e vai fazer brinde para mais de 3 mil pessoas. Eu tenho a Lavateria, que faz brindes para mais de 700 franqueados e uma rede de mais de 100 mil clientes. Se eu não consigo 0,1, por vários fatores, vamos supor que o Zé consegue chegar no Joel, eu estou conjecturando. Tá bem, eu perfeito. falo assim, não, para eu falar com os meninos, eles têm que entrar na mentoria de 200 mil e os meninos falam assim, cara, 200 mil agora não dá. Eu posso, nesse pensamento, tentar fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho? Sim e não. Porque fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho vai vir a inflação da vida. Você tem que fazer o melhor que você pode na perspectiva de que você tem que fazer melhor ainda. As duas têm que dar juntos. Esse aqui é o meu melhor e eu tenho que melhorar. Se você tem essa ideia, tá perfeito. Não consigo o Joel, mas consigo o Igor, consigo o Zé, consigo o Zezinho, consigo o fulano. É o melhor que eu posso agora, mas o caminho continua sendo Joel. Entende? Então, a meta absurda sempre tem que estar à frente, mas não significa que eu não vou olhar para as relações que nós estamos tendo. E isso é uma verdade. O Joel não vai comprar de você, necessariamente falando. Mas na busca pelo Joel, você chega no Zé. Você chega no Eduardo, né? Chega no Eduardo, chega em mim. Mas você só chegou na gente porque você está buscando o Joel, percebe? Isso eu quero trazer, entende? A autoridade de levar o caminho de lá vai começar que as pessoas ao redor de você queiram comprar de você e daí começa a fazer negócio. Entende? Faz sentido? Então, o fato, por exemplo, que ele tem, eu quero aumentar, porque ele, na verdade, não é que ele quer se aproximar do Joel, ele quer aumentar a autoridade. Ele tem que aumentar a autoridade para vender 20 milhões. Ele definiu que uma das formas de ter autoridade é com o Joel J. Boa, então vou de alguma forma vincular minha imagem com o Joel J. Do que eu puder.
Só que quando eu vincular essa imagem com o Joel J, eu posso até ter essa autoridade que eu tenho, mas eu não vou ter necessariamente autoridade com o Joel. Eu vou ter autoridade para os clientes que estão aqui. Que é o que ele quer. Ele quer vender para clientes tendo autoridade e provavelmente o que vai ter isso é me aproximar do Joel J, no exemplo aqui do Joel. Então, permanece com uma meta absurda, mas sem despender de fato com clientes. Aliás, ele acabou de... Pega o WhatsApp do Eduardo depois ali, tá? Já passou. Já passou? Boa. E se eu puder falar minha meta absurda, Será não ótimo. envolve dinheiro. Os Estados Unidos hoje vendem 880 milhões de livros ano e o Brasil vende 56 milhões de livros. Nenhum autor brasileiro vende 1 milhão de livros no ano. O ano passado, o Café com Meus Pais vendeu 980 mil livros. Tá? Só esse ano? Só no ano passado? Só ano passado. ele faz por edição, né? Ele faz A por edição 25 vendeu 980. Tá. mil. Uhum. Então, você tem autores que venderam milhões de livros, mas não num ano. Perfeito, Tá? no aglomerado. E falar em 3, 4 milhões de livros no mercado brasileiro é não fazer nem cosquinha. Então, a minha meta absurda é o seguinte, eu não procuro o autor que vende 1 milhão de livros no ano. Eu procuro 1 milhão de autores que vendam 300 livros por ano. Que isso me tornaria na maior empresa editorial da América Latina e, se possível, do mundo. Uhum. Porque a nossa ideia é o quê? Eu não estou procurando os artistas, eu estou procurando as histórias ótimas, porque a gente acredita que todo mundo tem uma história boa, para que isso venha à tona, para que isso seja eternizado, e nisso vai alcançar a minha meta absurda. Esse é o conceito. Eduardo, vamos direto, tem mais gente aqui para falar, direto ao ponto. A pergunta é, qual é a tua meta absurda? 1 milhão de autores que vendam 300 livros ano. Eu quero fortemente estimular que você transforme isso em um valor financeiro. Porque 1 milhão de autores a 300 mil livros ano, você pode vender o livro a R$1. Tem mais chances de você chegar nessa meta absurda. Daí você vai dizer, tem 1 milhão de autores vendendo 300 mil, mas no fim das contas você não se sustenta no seu negócio, você não consegue crescer, não é mesmo? Seriam 8 bilhões e 160 mil reais. 8 milhões ou 8 bi? 8 bilhões. Para você fazer um negócio de 8 bilhões, você precisa conversar com um bilionário. Conhece algum? Sim. Ele é um caminho. Quem é esse bilionário? Kaique Maia. Caíto. É com ele. Se tu conhece ele, de alguma forma tu tem que aprender com ele. Pagar o preço de aprender com ele. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, ele vai te trazer que talvez seja conhecer fulano de tal, ciclano, usar determinado ponto, ter esse conselheiro. Ele vai te dar esse caminho. E agora o terceiro, o quarto passo vai depender do Caíto que tem. Ele é bilionário, eu não sou ainda, entende? Então ele vai provavelmente te orientar muito mais do que eu, mas você já deu a resposta. É o Caíto. Mas perceba aqui, por que eu falei que se ele conhece um bilionário? Porque não adianta falar com livrarias, editores, o que for, que são milionários. Tem que falar com uma pessoa que já é bilionário, que já chegou lá. E se você tem esse acesso, já não precisa necessariamente... Ele te conhece? Conhece ele? Ele te conhece? Ele não é meu amigo, mas ele já foi prefaciador de um livro nosso. Tá. Tem contato. Eventualmente você pode contratar algum serviço dele ou ter um tempo com ele. Perfeito. Eu tenho contato dele. Hã? Eu tenho contato com ele. Tem contato, Caíto. Então, veja. Olha, isso é bom de um mentor, viu? Vocês estão entendendo? Mentoria é isso, é acesso. Então o cara quer 8 bilhões de reais, tendo 1 milhão de autores, e para chegar lá, uma mentoria está dando essa possibilidade. Isso é o que é a meta absurda. O que as pessoas confundem é para ter 8 bilhões eu tenho que trabalhar muito, tenho que dedicar pra caramba, é impossível para mim. Claro que é impossível se você continuar exatamente como você é hoje, com as estratégias que você tem hoje. Uma meta absurda exige que você mude a sua essência. Mas ao mudar a sua essência, provavelmente você vai se aproximar dela. Então, já respondendo a isso, vai no Caíto, cola no Zé, para que ele possa te ajudar nisso também, e provavelmente o Caíto vai te dar o próximo passo. Daí você segue com ele. Sim? Importante. Mentor League Society aqui, Mentor League Society agora. Então todo mundo vai poder participar de eventos do Igor também. É isso? Coisa bem boa. É isso mesmo. Só se inscrever. Tem fila, né? Tem que... Quando abrir o aplicativo tem que ir lá, pá!
Daí dá. Depois a gente vai fazer, não fizemos o onboard ainda, o contrato chegou essa semana. É mesmo? Ontem de manhã Sessão da MLS, então, é isso, gente? Sim. Parabéns, bem-vindos. Bem-vindos ao maior ecossistema, sério? Obrigado. Coisa bem boa, Zé. Parabéns, meu cara. Obrigado. Mais alguém? É muito bom, porque vocês se deram, eu não sei se vocês se deram conta, mas é bem provável que grande parte dos clientes de vocês estão na Mentor League Society. Então é só você saber aproveitar bem os encontros presenciais, não necessariamente para aprender, mas para fazer negócio, é para vender. Hoje tem 10 mil empresários no ecossistema, só 10 mil. Daqui a um ano vai ter 12, 13, 14. A gente não vai ter acesso a todos, por óbvio. Mas se você resolve o problema de alguém, é provável que esse alguém esteja na Mentor League Society, entende? Então, sabe a escolha de você estar com o Zé e parabéns por ter entrado na MLS. Por exemplo, participar de eventos de mentorias de mentores faz todo sentido, porque vem de brinde de qualidade. Perfeito. Legal, o que mais? Espero que você esteja gostando desse episódio, mas antes da gente seguir, empreendedor, você que tem um negócio, precisa vender mais, está cansado de contratar uma agência, a agência não entender aquilo que você faz, conheça a Guias, que é a maior rede de agências digitais do Brasil, com mais de 100 unidades, com 29 anos de experiências. Olha, a gente tem clientes que estão conosco há mais de 27 anos. Se você quer vender mais, lucrar mais, a Guias é uma possibilidade. É só clicar aqui e conhecer as nossas agências. E agora a gente volta para o episódio. Minha meta absurda é construir um shopping onde eu possa colocar todas as marcas da qual eu sou franqueado. Então, precisar construir um shopping para isso. E que eu possa agregar outras marcas, enfim, gerar um entretenimento, essas coisas. Essa é a minha meta absurda. Tem coisa que a gente fala, é absurdo mesmo. Adoro. Adoro. Tem um ponto da tua meta absurda que vale uma reflexão, Léo. Que ela me parece mais um marco do que uma meta absurda. Qual é a diferença de marco e meta? Marco é bem como diz o nome, uma consolidação, é como se fosse troféu. Então tá ali o shopping, os tijolos marcados, entende? Olha, consegui isso. Mas por que você quer um shopping? Ele não é um shopping qualquer. Ele é um shopping de entretenimento onde essas marcas vão fazer parte dele. Então, um shopping, hoje ele é um entretenimento, mas ele não é só entretenimento. É um shopping, você compra esse shopping. Mas eu quero, na verdade, construir um shopping de entretenimento com essas marcas que eu tenho. Ele não precisa ser um mega shopping. O que seria um shopping de entretenimento? Cara, um shopping é uma inspiração que a gente teve. Hoje o shopping não entretém já? A gente teve em Las Vegas no ano passado, com o Zé, inclusive, e a gente foi num shopping chamado Área 51, que ele é um shopping de entretenimento. Então, tudo que existe lá dentro é divertido. Então, todas os bares têm diversão. O mercado ele é divertido porque ele você vai lá, abre uma geladeira e você entra num mundo completamente surreal que não tem nada a ver com aquele mercado. Então, ele é lúdico. Você está no meio do corredor, tem gente passando uma tirolesa nele, então é uma coisa assim. Eu adorei. Surreal, entendeu? Então essa é a minha meta absurda. Ô, Léo. Mas é que assim, ó, só um minutinho. Perceba que o shopping é um marco. O que você quer mesmo é mudar o conceito de shopping no Brasil, fazendo com que a ideia de shopping entretenimento esteja associado ao Léo. Essa é a sua meta absurda. É isso. Shopping de entretenimento, Léo. Então, um shopping é um marco. Por isso que eu disse, o marco é o primeiro shopping, mas você não vai parar no primeiro. Vai ter 2, 3, um em cada capital? Quantos? Uma meta absurda de cada vez, né? É que perceba que é tão absurdo. Imagina se o Walt Disney falasse, eu vou só querer fazer um filme. Não, ele queria criar realmente, né, o maior ecossistema de entretenimento. Não sei se era bem isso que ele queria, mas ele tinha um sonho maior do que o filme, maior que o desenho do Mickey, maior que o parque. Já tinha antes. E é isso que eu quero te estimular, entende, Léo? A meta absurda, ela pode ser muito absurda mesmo, daí vem marcos menores para sinalizar, tipo, eu estou avançando. Um marco é um shopping. Mas você não pode definir isso como meta absurda. A meta absurda é ser realmente o maior centro de entretenimento
em compras ou compra de entretenimento, veja uma coisa que você consegue categorizar do Brasil. Do Brasil. E daí o que acontece? Como é que você pode ser? Talvez você vai precisar de investidores, não é? Bastante investidor. Então, um caminho é você se juntar com um fundo, apresentar sua ideia para um fundo de grandes investidores. Talvez o Zé conheça algum. Ou talvez alguém conheça, percebe? Já conhece? Aí, ó. Perfeito, perfeito. Mas tá vendo que antes de pensar nas máquinas, lógico, tem que... Qual é o primeiro caminho? Cara, tem que ter dinheiro. Por investidor. Mas não vende para eles um shopping. Vende para eles a ideia grandiosa que é. E não só um shopping. Percebe? Uma meta muito boa, eu gostei e quero ir, cara. Você já foi no Pula-Pula aqui. No Pula-Pula foi ótimo. Aqui no Barueri, né? Mas... Já trampolim. É um complemento da resposta. Boa. Só para ajudar na resposta desse sonho. Eu tenho um amigo que ele participa de fundos de investimentos. O caminho é exatamente esse. Os grandes donos de marcas e shopping, eles não são donos dos prédios. Eles criam os fundos de laje e aí tem grupos de investimentos. Então, todo o Iguatemi, que é o maior, tal, ele não vai lá e fica preocupado com a construção do prédio, do custo do prédio. Nada. Isso não compõe o que é ali o retorno do investimento. Mas é o quanto eu consigo... A ideia, você tem que trazer essa ideia de fora e já para um grupo de investidores que tem essa experiência, esse know-how, e aí sim você viabiliza esse sonho. Boa, obrigado. Muito bom. Boa. Quem é que ficou envergonhado com a primeira meta, quando ele perguntou de meta? Eu fico envergonhado com essa meta que eu tenho. Aí, Com a meta que você tem? quando eu sento perto de você. É. Acho que essa é a questão do ambiente. É. Mas não adianta participar de uma vez só. Tem que colar. Tem que colar. Porque a minha mente, a mente de vocês, isso é um dado estatístico, tá? É a tendência ao retorno à média. Eu não vou falar muito de ciência aqui, mas só um ponto. O que é o retorno à média? Nós temos tudo na natureza tem a tendência de retornar à média. Então nós temos uma tendência natural de retornar à nossa média de vida. É uma tendência. Sabe, chega uma hora que fala, eu tô com vontade de desistir de tudo. Que vontade de só vender miçanga na praia. Sei lá, eu tô com vontade de viver de renda, tá dando dor de cabeça, meu Deus do céu, vou voltar a ser CLT, sei lá, entende? Nesse nível. Então, na verdade, o ponto principal existe essa tendência de retornar à média. Vai ter essa tendência. Sabendo disso, você não pode sair de ambientes que te puxam para além da média. Clubes como esse de empresários é um deles. Estar com pessoas melhores que você é outro. Sabe, pessoas que estão anos-luz? Meu Deus, eu me sinto um peixe fora d'água nesse grupo. Você está no grupo certo. Você quer crescer? Porque vai haver essa tendência natural de você retornar à vida padrão sua, comum, a menos que você seja um Elon Musk, que a média dele já é, abrir empresas totalmente fora da casa, Já é a média dele, a essência dele já é fazer esse tipo de atitudes, entende? Steve Jobs também, era um cara que a média dele era ser inovador. Era média, mas não é o meu caso, por exemplo. Se eu sair de um clube, se eu sair de mentoria, se eu sair do acesso que eu tenho com empresários, as chances são de que eu vou retornar para Porto Alegre, trabalhar como psicólogo clínico, até eu ficar velhinho. E não tá ruim, tá, gente? Tá muito bom, mas não era aquilo que eu queria mais. Eu quero algo maior. Eu tenho uma causa maior com os improváveis. E isso só é possível estando em ambientes como esse. Então não saiam, vocês podem até mudar de ambiente, mas não saiam de ambientes como esse que o Zé está criando. O que mais? Flávia. Fez bastante sentido a questão do marco, que eu identifiquei que todas as minhas metas absurdas são marcos. Eu quero falar em uma específica, que nós abrimos o primeiro estúdio de live shopping na minha cidade, que é no interior do Paraná. E aí a gente está com um plano de construir o primeiro shopping digital e fizemos uma parceria com a Associação Comercial da cidade. Mas a meta absurda paralela a isso é porque a gente sonha mesmo em expandir esse negócio. Eu não tenho um número ainda, eu não tenho nada,
e eu não tenho noção de como nós faríamos isso. A gente começou com uma pequena ideia, mas eu vejo muita oportunidade, né, nessa questão, e é tendencioso. E a gente sabe que está todo mundo comprando, mas não no mercado local, né? Todo mundo está comprando Digital. pela Amazon, todo mundo está comprando fora, e é muito tendencioso. Então, assim, a ideia é a gente abrir vários estúdios. Hoje nós temos apenas um, mas eu acredito que a meta absurda é justamente essa, a gente fazer parcerias com as associações comerciais das cidades e a gente poder expandir esse negócio e ter, né, todas as lojas das cidades vendendo no digital também. Uma rede de franquias. Uma rede de franquias. Na verdade é a Guia-se, né? A Guia-se, a gente se posicionou como especialista ela em é minha varejo. franqueada. Tá franqueada? Nós nos posicionamos como especialista em varejo lá, com a Guia-se, e tá dando muito certo, assim. A gente conseguiu dar um boom, o lançamento foi show, a gente teve nós não conseguimos vender no evento, mas o follow-up foi o que fez com que a gente tivesse um retorno bem significativo, né, de faturamento depois de vendas. Mas eu acho que, assim, eu queria uma ajuda para pensar em como tracionar essa meta absurda, em como visualizar isso maior, entende? Seu nome é? Flávia. Flávia. Prazer, viu, Flávia? Prazer. Flávia, qual é o problema que você resolve? Vendas no digital. Vendas no digital. Então é um problema do dono de uma loja, digamos assim, é isso? Isso, não é o problema do consumidor. Não, é o problema do dono da loja que hoje não tem mais cliente que entra na loja. Uhum. Daí você fez uma comparação com a Amazon da vida. Por que que eu não compraria na Amazon, mas compraria na livraria que está no seu shopping? Porque você compra no digital, você compra ali direto, você está fazendo um scroll ali, você vai comprar na hora, não tem atrito, você não precisa ir até o local, você compra. Perfeito, mas eu posso comprar na Amazon? Pode. Então por que eu compraria na loja que está no seu shopping digital? Na livraria, sei lá, livraria Buebue, que está lá no seu shopping digital. Então, aí que está o ponto. A gente entende que a gente precisa de audiência e autoridade. Tá. Posso ter uma conversa de adulto contigo? Pode. Tá. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Quando a gente se apaixona pela solução, eu quero, isso vai também pro Léo ali, tá? Eu vou falar isso pro Léo também. Qual é o problema que tu resolve, Léo? Já escreveu? Porque investidor quer saber o problema que tu resolve e não como vai ser a construção do físico. E você fala pro investidor, eu resolvo este problema aqui, como? Com shopping de entretenimento, com shopping digital, o investidor vai querer, entendi, porque esse problema é um problema grande. Tem chance de sermos o primeiro no Brasil, o primeiro no mundo, etc e tal. Por quê? Porque o problema é grande. Tá ótimo. Só que nós temos uma tendência humana de nos apaixonarmos pela solução. O meu livro, o meu programa, a minha mentoria, o meu shopping. Isso, na verdade, nos cega, Flávia. Então, a ideia é ótima. Mas vai ser muito difícil convencer o consumidor que já está acostumado na Amazon da vida a comprar no shopping digital, na livraria Buebue, se eu já estou acostumado a comprar na Amazon. A não ser que a sua livraria Buebue, que o seu site resolva um problema que a Amazon ainda não resolva, e você pode surfar nesta onda. Percebe? Então, o primeiro passo que eu te recomendaria para chegar no meta absurdo é dar um passo atrás, é saber qual é o problema que você quer resolver. Ou o problema que você realmente resolve com o shopping digital. Quando ficar claro isso para você, aí você define a meta absurda. Entendi. O meu, por exemplo, eu quero levar os improváveis a vencer na vida, através do empreendedorismo. Por que isso é um absurdo? Primeiro que provavelmente eu não vou alcançar todos os improváveis. Mas querer alcançar todos os prováveis é a minha meta. Eu quero propagar para que o máximo de pessoas que se veem como improváveis possam vencer na vida através de seus negócios. E por ser tão grandioso, eu criei marcos. O que eu estou fazendo agora é uma mentoria, mas daqui a 5 anos pode não ser uma mentoria. Eu não sei o que pode ser daqui a 5 anos.
Mas a ideia de resolver o problema, de orientar os improváveis a vencer na vida através do empreendedorismo, porque faz parte da minha história, eu venci na vida por causa disso também, entende? Muitos aqui também. Esse problema, ele continua, então eu posso mudar a solução, mas o problema continua. Então, tenha clareza, Flávia, qual é o problema que você resolve. E fica nesse problema. Talvez o problema que você resolva continue sendo o shopping físico, entende? E as pessoas estão comprando menos, mas ainda estão indo. Talvez tenha que ter um outro tipo de atrativo ou resolver um outro tipo de problema no shopping físico, eu estou falando, querendo dizer, né? Mas quando você identifica, eu resolvo esse problema, aí sim você vai conseguir pensar na meta absurda e nas soluções viáveis através dela. Então, perdão por te fazer refletir, mas eu queria te propor que você dê uma pausa no shopping digital. Não é abandoná-lo, é perguntar qual é o problema que você resolve com ele. Perfeito. Entende? Uhum. E a partir daí definir a sua meta. Tá. Bem? Vou fazer a tarefa de casa. Depois uso E o Zé vai me ajudar. Usa o Zé para isso. Vamos junto. A gente tá acabando o tempo. Mas já? Já. Deixa eu pedir para você deixar uma mensagem, que você é um cara que impacta as pessoas e a sua mensagem merece ser ouvida por todo mundo. E muito obrigado por estar aqui com a gente e espero também poder colaborar quando você precisar. Vai sim. E sua vez. Mentalidade é um padrão de tomada de decisão, padrão de escolhas que a gente faz na vida, no dia a dia. E nós, como empresários, temos dois tipos de mentalidade. Podemos nos agrupar em dois tipos. Aqueles que precisam e acabam por decidir as coisas porque precisa. Eu preciso atender esse cliente, eu preciso vender a este preço. E normalmente quando a gente está nessa mentalidade de eu preciso, é uma mentalidade de escassez. Uma mentalidade de falta. E quando a gente está na escassez, a gente tende a tomar decisões muito menos aversivas ao risco. A gente tende a arriscar menos. Está tão pouco, eu não posso investir. Eu preciso estar nesse tamanho. Eu preciso fazer tantas coisas antes de me aproximar do Zé, por exemplo. Preciso de tantas coisas. E essa mentalidade do eu preciso vai te deixar pequeno. Você pode até crescer, mas vai crescer pequeno. Existe um outro padrão de mentalidade, de atitude, que alguns de nós podem estar também, que é o eu quero. Quem quer não precisa justificar. Eu quero faturar 20 milhões, por quê? Porque eu quero. Eu quero um shopping de entretenimento, por quê? Porque eu quero. Não tem eu preciso. Concorda que ninguém precisa faturar 20 milhões? Ninguém precisa faturar 100 milhões. Ninguém precisa ser o maior da cidade, do bairro. Você pode querer. E quando você assume que você quer, você está dentro de uma mentalidade, de uma postura, de um padrão de decisão que está muito mais aberto à abundância, à abertura. Eu quero. Eu quero me aproximar de pessoas grandes. O ponto é que depois vem o eu preciso. Eu quero me aproximar de um bilionário. O que eu preciso para me aproximar? Daí, se você vai ouvir o que você precisa, pague o preço. O preço pode ser muitas vezes por dinheiro, por tempo, por trabalho, por renúncias, mas pague o preço. E quando você está nessa mentalidade, eu quero, é aí que as mágicas acontecem, porque no eu quero você pode até demitir cliente. Sabe aquele cliente chato? Cara, eu não quero mais te ter como cliente, porque é um pé no saco, margem pequena, só incomoda, mas no eu preciso, eu preciso dele para pagar as contas. No eu preciso estar preso ao cliente. No eu quero, não. E você diz, mas Igor, como é que eu mudo de eu preciso para eu quero? É muito simples. Começa por querer. É assim mesmo. Para de falar, eu preciso atender esse cliente. Começa a falar, eu quero. Eu não quero. Eu não quero atender ele. Eu quero entrar na mentoria do Zé. Eu quero. Então entra, poxa. Ah, mas falta coragem. Coragem é simplesmente fazer aquilo que a pessoa que você gostaria de ser faria. Isso é coragem. É só saber. Eu entraria nessa mentoria? Eu abriria essa loja? Eu faria esse negócio? Eu investiria neste produto, nesse serviço? Ou melhor dizendo, eu fiz a pergunta errada. Vou fazer de novo. Até para ficar o take bom. Corta, volta de novo, viu, take?
A pergunta certa a se fazer não é o que eu quero fazer, o que eu faço, mas o que a pessoa que eu gostaria de ser faria. A pessoa que eu gostaria de ser entraria numa mentoria? A pessoa que eu gostaria de ser investiria numa loja? A pessoa que eu gostaria de ser compraria um produto, um serviço? Se a resposta for sim, então vá. Isso é coragem. Coragem é só fazer o que a pessoa que você gostaria de ser faria. Só isso, não precisa de mais nada. E o ponto é que se a pessoa que você gostaria quer um negócio grandioso, então pare com essa mentalidade de preciso, assuma, eu quero. E faça de tudo possível para alcançar esse querer. Pague o preço. E lembre-se que o preço muitas vezes vem com investimentos, como vocês estão fazendo agora aqui no Zé. O Zé vai te dar autoridade, não tem como, ele vai te dar autoridade. Vai valer cada centavo investido. E você vai estar muito mais próximo dos 20 milhões por causa do Zé. Então, paga o preço, muitas vezes pode ser por dinheiro, por tempo, por renúncias, ou por serviço, mas pague o preço. E quando você paga o preço, você se aproxima do que você quer. Então, como é que se muda a mentalidade? Assumindo o que você quer, não precisa justificar. Eu quero chegar nessa meta absurda. Então, tenha coragem, ou seja, faça aquilo que a pessoa que você gostaria de ser faria e dê o passo. Logo, já. Porque existe a inflação da vida. E assim como a inflação financeira nos corrói, a da vida também corrói. Não permita que a inflação da vida acabe com vocês. Seja sempre acima da inflação da vida. Cresça, evolua e sirva. É isso que eu queria deixar como mensagem, meu cara. Sensacional. Muito obrigado. Obrigado, querido. Ô galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.